E aí, pessoal, beleza? Essa é uma aula sobre estratégias em unidades de negócios. Diferentemente das estratégias corporativas, essas se dão dentro daquele negócio em um setor. Tipicamente, estariam associadas a estratégias de crescimento intensivo e muito relacionadas com as estratégias de marketing. Para a gente definir as estratégias na unidade de negócio, começamos tendo uma visão clara daquele negócio. Então, para saber qual é o negócio, nós teríamos que olhar nossa missão, nossa visão e valores, mas essas três perguntas definidoras, quem são os clientes, quais são as funções para o cliente e quais são as tecnologias utilizadas, elas acabam sendo muito importantes para a gente definir qual negócio nós estamos atuando. Após uma visão clara de qual é aquele seu negócio, nós iríamos então escolher nossa estratégia na unidade de negócio. O modelo mais popular para essa finalidade é o modelo das três estratégias genéricas de Porter. E, a partir da análise das forças, fraquezas e dos recursos organizacionais, nós deveríamos escolher a nossa estratégia daquele negócio, que poderá ser estratégia de diferenciação, liderança em custo ou foco. Esse modelo, apresentado pelo autor Hitch em seu livro de Administração Estratégica, ele é muito útil para a gente identificar o que vem a ser essas diferentes estratégias competitivas. Bom, começamos pensando qual é a fonte de vantagem competitiva da empresa. Quando você busca originalidade, você aumenta a complexidade do seu negócio, aumenta seu mix, aumenta o quanto você tem que investir para gerar valor para o mercado, e com isso o seu negócio passa a ter um foco em originalidade, em algo único, algo especial. Ou você pode buscar sua vantagem competitiva em custo. Nesse caso, você vai buscar a simplicidade, um mix mais simples de produtos, uma maior eficiência de fabricação, normalmente buscará economias de escala, visando que o custo de fabricação seja menor. Além de analisar a fonte da vantagem competitiva, você tem que analisar o escopo competitivo. Você está focado em todo o mercado ou você está focado somente em uma pequena parte desse mercado? Quando nós juntamos essas duas dimensões, chegamos às duas principais estratégias competitivas e seus subtipos, que são apresentados aqui. Na liderança em custo, então, você tem uma estratégia focada no mercado amplo, mas você tenta simplicidade e produtividade no seu negócio. Com isso, você teria redução do custo médio de fabricação, que permitiria você ter um ganho em termos de custo em relação aos competidores. Você pode usar isso para passar um preço menor para o consumidor, que é algo muito comum, ou você simplesmente pode ter uma margem maior. Como você tem uma margem maior aos competidores, vendendo pelo mesmo preço, você acabaria sendo mais resistente, tendo vantagens no momento de crise, por exemplo. Você poderia baixar seu preço e os seus competidores, que não são líderes em custo, acabariam perdendo espaço competitivo. Já na estratégia de diferenciação, você busca a complexidade, algo único, especial. Ao fazer isso, seu custo aumenta. E ao fazer isso, você está buscando que a sua percepção de valor, a sua marca, algo único no mercado, torne sua fonte de vantagem competitiva. Obviamente que aqui você também poderia atuar no mercado amplo, apesar de muitas empresas acabarem focando em nichos de mercado. E quando a gente desce para ter um escopo competitivo restrito, a gente está tendo a estratégia de foco, que é atuar em nichos de mercado. Tá? Nichos são pequenos segmentos de mercado, onde existem poucos competidores e você praticamente tem poucas empresas competindo ali, às vezes somente uma empresa competindo. E como você lida o foco com esse relacionamento íntimo com o mercado, uma proximidade, um grande reconhecimento perante aquele público? Você pode fazer isso também juntando com as estratégias de liderança de custo e diferenciação, que é quando você, basicamente, na liderança de custos focada, você tenta ser um líder em custo ao mesmo tempo que atua no nicho. Imagine, por exemplo, um restaurante tailandês que seja fast food. E na diferenciação focada, você busca algo único e especial focado no nicho. Imagina um restaurante que tem aquela experiência gastronômica que é quase uma ostentação, mas que tem um cardápio tailandês. É um foco, mas é diferenciado. E o que está aqui no meio? A integração entre a estratégia de liderança de custo e diferenciação. Esse aqui é o famoso risco de ficar perdido no meio, the stuck in the middle.
basicamente aqui, quando você busca as duas coisas ao mesmo tempo, você pode perder o foco. E aí você pode não ser reconhecido pelos seus clientes como algo que tem um produto bom e barato, nem algo que tem um produto único, e ao mesmo tempo você pode ter competidores que são reconhecidos nesse foco. E aí você acaba ficando preso entre essas opiniões e desejos diferentes do seu consumidor e também de competidores que usam as suas fontes de vantagem competitiva de maneira mais focada em alcançar um resultado no mercado. Então, existem estudos demonstrando que aquelas empresas que não conseguem delimitar muito bem o quão líder em custos ou diferenciado elas são, elas acabam perdendo a esteira competitiva ao longo do tempo. Além da questão do escopo competitivo mais focado ou amplo, a gente tem a diferença entre a liderança em custo e a diferenciação como principal fator determinante da estratégia. Então, quais são algumas características para você ser líder em custo, por exemplo? Então, aqui você tem que ter um produto que tem que ter uma qualidade aceitável, não é vender uma porcaria, mas você tem que ter simplicidade. Você não vai ter extravagância, porque isso vai aumentar seu custo. Com isso, você acaba investindo menos em marketing, menos em pesquisa e também tendo um maior controle de despesas. E essa estratégia ela acaba gerando uma barreira à entrada a novos concorrentes. Porque se eu vou entrar no mercado e eu sei que o seu custo é muito baixo, eu sei que se eu começar a competir com você, você abaixa o preço e eu quebro. Então, a liderança em custo gera uma barreira à entrada muito forte naquele mercado. E o que determina você alcançar uma liderança em custo? Basicamente, se você consegue ter economia de escala, então se você consegue diluir seus custos fixos a uma grande quantidade de unidades vendidas, a sua capacidade de aprendizagem, que é o que a gente chama de curva de experiência, a sua capacidade de aumentar sua produtividade ou reduzir os custos por item fabricado ao longo do tempo. E também jogar com elasticidade preço-demanda. Muitas empresas usam sua liderança em custo como um fator para cobrar preços mais baixos e, havendo uma resposta do consumidor para comprar mais aquele produto, ela ganha ainda mais em termos de economia de escala, tornando menos viável que competidores façam o mesmo movimento competitivo. E na diferenciação? Aqui, basicamente, você vai colocar muita coisa no seu serviço, muita coisa no seu produto. Atributos especiais, coisas inovadoras, e a ideia é criar exclusividade em algo que seja único naquele setor. E aí você pode ter muita coisa para chegar a esse resultado. Você pode usar design, tecnologia, imagem de marca, serviço, parcerias, enfim, existem muitos fatores pelos quais as empresas atuam. E um ponto interessante, normalmente uma empresa diferenciada, ela busca muitos elementos de diferenciação para alcançar essa vantagem competitiva. Por outro lado, as empresas líderes em custo trabalham com menos fatores e muitas delas acabam se focando em um ou outro desses fatores. Qual que é o grande desafio da diferenciação? Os consumidores devem perceber que o seu produto é único e normalmente têm que estar dispostos a pagar um pouco mais caro para aquele produto. Fazer um parênteses aqui. A gente normalmente imagina que um líder em custo tem um preço mais barato, mas não é sempre o caso. Você pode ter uma empresa que é um líder em custo, que cobra um preço igual àquele existente no mercado, mas que tem um produto bacana, mas como ela tem um produto que é uma qualidade boa e ele tem, além disso, um preço um pouquinho abaixo do mercado, normalmente próximo do mercado, mas talvez até um pouco abaixo, ele acaba tendo uma vantagem não necessariamente no preço, mas principalmente no custo que ele tem. Por outro lado, na diferenciação, é muito comum a empresa cobrar mais caro, mas também não precisa ser o caso. Você acha que a Apple é uma marca diferenciada? Pense nos Estados Unidos. Ela é diferenciada, mesmo que ela seja popular? Todo mundo tem um Apple, tem equipamentos da Apple, mas ainda assim ela é diferenciada. E a fonte de diferenciação dela não tem a ver com quanto ela cobra do preço. Então ela pode cobrar um preço que para os Estados Unidos é médio de mercado, mas como ela tem uma marca e tecnologia, uma imagem, ela acaba ainda assim conseguindo uma vantagem competitiva. É claro que algumas empresas, especialmente aquelas do setor de luxo, vão ter produtos altamente diferenciados e vão usar o preço, inclusive, como uma fonte adicional de diferenciação. Quando você fala que comprou um carro por R$ 1 milhão, você quer também ser um dos únicos que tem aquele carro e quer que as pessoas reconheçam que você está andando num carro e que possivelmente você tem um determinado nível de status socioeconômico.
Pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde abordamos as estratégias em unidade de negócio, focado no modelo das estratégias genéricas do Porter. Por essa aula é tudo. Até a próxima, pessoal!